Olá, 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 tudo bem? Meu nome é Irineu Ruiz, sou professor aqui do Nova Concursos. Na aula de hoje vamos fazer a correção de 3 questões de direito constitucional aí que separei para você, tá bom? Estamos aqui diretamente da Paulista gravando esse conteúdo para você, tá bom? Se curtiu da nossa aula aí, o material que os outros professores junto comigo estão gravando aí para você, deixa o like aí, curte, segue a nossa página aí, tanto no YouTube quanto os canais do Instagram, Facebook aí do Nova, tá bom? Vamos lá. Você que vai prestar concurso do TRF, Direito Constitucional, certeza que vai cair algumas perguntas para você, tá bom? Então, recentemente teve o TRF da 4ª Região, que foi uma provinha aí interessante quando falamos do Direito Constitucional, mas você que vai fazer TRF 3, eu separei alguns pontos para você, tá bom? Então vamos lá, como é que vai funcionar aqui, ó? Qual é a didática do professor? Eu vou apontar para você o enunciado, as alternativas. Vamos ler as alternativas, eu aponto para você qual é a correta e venho comentando a correta e a razão pela qual as demais alternativas estão erradas, tá bom? Beleza? Vai aparecer na sua tela, acompanha comigo. Vamos lá. Questão de número 1. Questão de número 1, ela começa com a seguinte redação. Vamos lá. A Constituição Federal de 1988 tem como uma de suas características mais marcantes a preocupação com a tutela dos direitos humanos, não sendo exagero afirmar que, dentre todas as constituições brasileiras, a vigente, ou seja, de 88, é a que mais se destacou nesse tópico. Nesse contexto, a Constituição elenca como fundamento da República Federativa do Brasil. Então, preste atenção nesse ponto. Repare, a nossa pergunta, ela está querendo o fundamento da República Federativa do Brasil. Então, perceba, resumindo aqui essa questão, dá uma olhadinha. Qual que é o objetivo do examinador nesse ponto? É ferrar com a tua vida. Ele quer cobrar de você artigo 1º, artigo 3º e artigo 4º da Constituição. Então a primeira dica que eu te dou nessas questões aqui, e é uma das questões que o professor aposta, que certeza que vai cair uma delas, é isso aqui, repare, tenha muito clara a diferença do artigo 1º para o artigo 3º, para o artigo 4º, tá bom? Vamos lá dar uma olhadinha, a alternativa A, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Alternativa B, independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão do asilo. Dá uma olhadinha, o professor, por imbecilidade, esqueceu de falar para você, ó, nessa parte de cima da nossa tela, tá a questão de onde eu tirei, tá bom? Questão 2018, técnico legislativo. É uma questão aí com o mesmo grau de dificuldade para você que vai prestar TRF4, tá bom? Então todas elas aí têm essa localização da onde eu tirei a questão. Tudo questão realmente FCC, tá bom? Vamos lá. Alternativa C. A igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E a nossa alternativa D, ela fala o seguinte: a obediência da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do EDF e dos municípios, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a nossa última alternativa é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo político. Aí você olha e fala, caraca, professor, tudo tá certo? Eu li todas elas, estão certas, mas como assim? Como é possível? Agora toma cuidado, toma cuidado. Vamos voltar aqui na nossa questão alternativa, aqui no nosso enunciado. A nossa questão, ela quer o quê? Olha aí de vermelho, os fundamentos da República
os fundamentos. Vamos lá, diante de tudo isso que nós vimos, nossa resposta certa é... Rufe os tambores, nossa resposta certa é a alternativa E, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo político. Vamos lá, perceba. Eu vou começar a montar para você aqui, só para você enxergar a diferença entre o artigo 1º, artigo 1º, 3º e o 4º. Vamos lá. O artigo 1º da CF, ele trata para nós os fundamentos da República. Então vamos lá, dá uma olhadinha. São 5 fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo político. Ó, dá uma olhadinha. Tem aqui uma frasezinha que dá para você lembrar. So, si, di, va, plu. Socidivaplu, aí você lembra da ordem dos fundamentos, tá bom? Questão importante aí para você, volta e meia a FCC cobra esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, agora o que eu vou fazer? Eu vou sair cobrando e explicando para você cada uma das alternativas. A alternativa A, que tem essa redação que nós lemos, ela trata, na verdade, dos fundamentos da República. Não, ela trata dos objetivos fundamentais, ou seja, é onde o Brasil pretende chegar. Vamos lá. Quais são os objetivos do Brasil? Primeiro, construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então vamos lá, aqui também tem um macetinho para você, ó. Com garra, erra pouco. Tranquilo? Com garra, erra pouco. Ah, professor, mas é promover que você falou pouco. Não importa, importa que você lembre aí quais são os objetivos. Então você percebe, artigo 1º é diferente do artigo 3º. Vamos lá. A alternativa B aqui que nós lemos aí para você, tá bom? A resposta da alternativa B, ele trata dos princípios naquilo que tange as relações internacionais. Então, volto a te falar, o que a FCC te cobra? Artigo 1º, diferente do artigo 3º, que é diferente do nosso artigo 4º. Vamos lá, artigo 4º, fala dos princípios das relações internacionais, aqui direito internacional. Vamos lá, primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Terceiro, autodeterminação dos povos. Quarto, não intervenção. Quinto, igualdade entre os estados. Sexto, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. Acabou, professor? Não, tem mais. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para progresso da humanidade e concessão do asilo político, tá bom? Ah, só te falar um negócio aqui, ó, naquilo que tange ao racismo. Não sei se você viu, saiu recentemente aí o julgamento do mandado de junção e de uma ADI? Uma ADI ou uma ADC? Eu não lembro agora. Foi uma ADI e uma ADC, recentemente saiu, faz poucas semanas aí, uma decisão do STF falando da questão relacionada à aplicação, dá uma olhadinha, a aplicação da Lei de Racismo, a 7716, naquilo que tange os casos de discriminação homofóbica e a questão relacionada à transfobia. Então perceba, o STF, utilizando aquela famosa interpretação conforme a Constituição, entendeu que no caso de discriminação homofóbica e transfobia, vamos aplicar a lei de racismo, o que faz com que essas duas condutas elas sejam consideradas também imprescritíveis, conforme lá a própria redação do nosso artigo 5º, beleza? Tranquilão? Vamos avançar. Dá uma olhadinha. A alternativa C,
ela tem aí sua redação no artigo 5º caput, que fala dos direitos e garantias fundamentais. Aproveitando o gancho aqui, ó, você que vai estudar para a prova FCC, não esqueça que direito é diferente de garantia. Então, direito fundamental é o direito efetivo, aquilo algo subjetivo, a garantia é a ferramenta para fazer valer esse direito. Vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí começam os incisos aí dos direitos e garantias fundamentais, tá bom? E a nossa última alternativa aqui é a alternativa D, que também já lemos, simpática. Ela tem aí o seu fundamento de validade no artigo 37. Grande questão aqui, ó, para você que vai prestar FCC, são os princípios da administração pública. Todos os poderes, administração direta e indireta, têm que seguir os 5 princípios básicos, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que o último, eficiência, ele foi introduzido com a emenda constitucional 19, que ficou conhecida como a reforma da administração pública, beleza? Top demais essa questão, top demais. Gostou dessa dica aí, gostou desse conteúdo? Dá o like aí pra gente, segue nossas redes sociais, beleza? Agora vamos lá. A próxima questão aqui, questão 2 para você, que é a minha segunda questão de constitucional, tá bom? Olha o que ela fala. Compete exclusivamente ao Congresso. Questão muito bacana, volta e me aparece também a competência exclusiva do Congresso. Vamos lá. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Alternativa B. Promover previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo presidente da República. Alternativa C, dispor sobre os limites e condições para a concessão da garantia da União em operações de créditos externo e interno. Depois, alternativa D, suspender a execução, no todo ou em partes, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. E letra E, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitam do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Vamos lá também, questão recente aí para você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alternativa certa, alternativa certa, letra E, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitam o poder regulamentar ou os limites de delegação legislativa. Vamos lá rapidíssimo aqui, ó, nossa pirâmide Kelsen. O topo, nós temos a Constituição Federal, mais as emendas constitucionais, mais os tratados de direitos humanos que foram entrados em vigor após a emenda constitucional 45, que tiveram quórum de aprovação de 2 casas, 2 turnos por 3/5 dos seus membros, lá artigo 5º, parágrafo 3º. Depois nós temos as chamadas leis infraconstitucional, norma primária, cria direitos e obrigações, altera o ordenamento jurídico. E por último, nós temos os chamados atos normativos infralegais. Esses atos normativos, eles entram dentro do ordenamento jurídico a título de regulamentar as leis infraconstitucionais em regra, que tem exceções aqui. Então perceba, os atos normativos, eles são normas secundárias, regra, tá bom? Que tem uma exceção lá da competência do presidente, os atos autônomos, os decretos autônomos, tá bom? Nesse caso, o nosso chefe do executivo, ele vai editar um decreto e extrapola o limite regulamentar. Opa, o professor está com soluço. O que nós vamos fazer? Sustar o ato normativo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. A alternativa certa aqui é E, como nós falamos. Perceba, é competência exclusiva do Congresso. Nessa questão, o que a FCC faz com você? Ela confunde a competência exclusiva do Congresso com a competência da Câmara dos Deputados, com a competência do
Senado Federal. Essa é a sacada aqui, tá bom? Então a competência exclusiva do Congresso está no 49 e ela traz exatamente a redação. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitam o poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Agora vamos lá. Alternativa A. A alternativa A, ela está errada, porque na verdade trata-se de competência privativa da Câmara. Então, nesse caso, competência privativa da Câmara e não competência privativa do Congresso. Depois, a alternativa B, que também lemos, resposta aqui, na verdade, é o artigo 59, que trata para nós da competência privativa do Senado Federal. E a prova fala que é competência do Congresso. A alternativa C, que também lemos aqui no momento oportuno, ela trata para nós aqui da competência privativa do Senado. E a prova fala para você que a competência é do Congresso. E a nossa última alternativa, alternativa D, D de jeans, não é isso? D de jeans, esses professores de português ouvem isso, eles me matam. Artigo 52 também trata da competência privativa do Senado. E a nossa prova falou aqui que a questão guarda a relação com a competência do Congresso. Então perceba, qual que é a sacada nesse bloco de questão? Você tem que se ligar na competência de cada um dos três elementos. Congresso é uma coisa, tem suas competências, Senado tem suas competências e a Câmara dos Deputados tem as suas competências, beleza? Tranquilão? Também ponto legal aí para você na prova da FCC. Nossa terceira e última questão, rapidinho aí, senão o pessoal mata o professor por causa do horário. Vamos lá. A luz da CF competirá a Tribunal Regional Federal julgar. Vamos lá. Você está fazendo uma prova do TRF da terceira região. E tem como conteúdo da sua prova a competência do TRF e da Justiça Federal. Então perceba, é importante que você lembre esse conteúdo da sua prova. Volte e meia aí, a nossa banca te pergunta alguma coisa, tá bom? Não sei, agora, nesse momento deu uma intuição aí, professor, queria só te passar esse detalhe aqui, ó. Vai saber, vai que cai, tem nada a ver com esse conteúdo, mas dá uma olhadinha. Lembra da questão relacionada à reclamação constitucional? Então perceba, reclamação constitucional, a regra é quando os nossos poderes executivo ou o nosso poder judiciário, ele não segue a previsão de uma súmula vinculante. Então, desrespeitou a súmula vinculante, cabe reclamação ao STF, ou reclamação constitucional, tá bom? Uma dica aí, uma intuição do professor, vai saber se cai isso na sua prova, né? Quem sabe? Vamos lá. Agora vamos voltar para a nossa questão. Vamos lá, ele quer saber a competência do TRF. Compete ao TRF. Vamos lá. Alternativa A, em grau de recursos, habeas datas contra ato da autoridade federal, decidido originariamente por juiz federal da área de sua jurisdição. Vamos lá. Alternativa B, originariamente, causa fundada em contrato da União com organismo internacional. Alternativa C, originariamente, conflito de atribuição entre autoridades administrativas e judiciárias da União. Alternativa D, em grau de recurso, mandado de segurança contra ato do juiz federal de sua área de sua jurisdição. Alternativa E, originariamente crimes previstos em tratados internacionais que têm a execução iniciada no país e o resultado ocorrido no estrangeiro. Esses crimes começam num país e terminam em outro, é chamado crime de espaço máximo ou crime de extensão máxima, tá bom? Bem legal isso aí. Vamos lá. Nossa alternativa certa é... Nossa alternativa certa é letra A de amor. A de amor, aí estamos apaixonados, não é isso? Apaixonado pela sua prova. Você vai passar nessa porra, caramba. Vamos lá. Vai passar na FCC. Vamos lá, dá uma olhadinha. Em grau de recurso, habeas datas contra o ato da autoridade federal, decidido originariamente por juiz federal da área de sua jurisdição. Vamos lá. Essa questão é bem bacana. Qual que é a pegadinha da sua prova? Perceba, dá uma olhadinha. O que a banca faz com você? Ela vai te confundir a competência originária com competência recursal. Vamos lá. Competência originária é quando você tem que promover ação naquele tribunal.
Competência recursal é quando se chega ao tribunal por força de recurso de apelação ou algum outro recurso aí que tenha sido manejado, tá bom? Agora, a competência da Justiça Federal não tem nada a ver com a competência do TRF. É essa pergunta que a FCC faz para você. No caso da questão relacionada à Justiça Federal, existem as competências do juiz federal, que é o primeiro grau de jurisdição, e tem a competência do TRF, que é o segundo grau de jurisdição. Saiba essa diferença, porque é exatamente isso que a FCC explora para você. Vamos lá, dá uma olhadinha. A questão certa, alternativa A, sua resposta está no 108, inciso 1, a linha C, e também no inciso 2. Vamos lá? Compete ao TRF processar e julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas datas contra ato do próprio tribunal ou de juízes federais. E o segundo ponto, julgar em grau de recurso causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Então aqui, a alternativa A, competência originária. Vamos lá? A alternativa B, que nós lemos aqui, fala da competência originária. Na verdade, essa figura ele trata de competência da Justiça Federal, primeiro grau de jurisdição, artigo 109, inciso 3, tá bom? Vamos lá, vamos lá. A alternativa C também trata como competência originária do TRF. Vamos lá, vamos lá. Na verdade, essa competência originária ela é do STJ. Então perceba, a prova fala que é do TRF, quando na verdade a competência é do STJ. E também repare, é competência originária, tá bom? Não é competência recursal. Próxima figura, alternativa D. Ele fala aí para nós, compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente MS e habeas datas contra ato do próprio tribunal ou dos juízes federais. 108, inciso 2, a linha C. Aqui, nossa próxima figurinha, a alternativa E, que também já lemos, que fala de competência originária, quando na verdade isso aqui é competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso 5. Beleza até aqui? Beleza? Então esse aí é o nosso conteúdo das nossas 3 questões de direito constitucional. Foi um prazer ter você aqui conosco no Nova. Adorei você estar dando essa aula para você. Espero que tenha colaborado aí um pouquinho. Curtiu nossa aula aí, curtiu o material do Nova, deixa o like aí, compartilha o vídeo, passa para os amigos também. E conhecimento tem que ser passado. Quanto mais você passa, melhor você fica, tá bom? E se quiser também siga aí o Nova Concurso nas redes sociais. Valeu, forte abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.